A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Também você pode acompanhar através do canal KTV, né, pela Oi TV, pela Vivo TV, canal 631 em São Paulo, por exemplo. Você pode acompanhar pelo Brasil inteiro, pelo site do canal KTV também. O programa A Bola Não Para, toda semana pelo menos uma entrevista inédita falando de esporte. Hoje uma edição especial e extra, né, em relação ao A Bola Não Para, porque a gente vai falar de um assunto importante que foi aí manchete nessa semana já no esporte mundial, né, porque trata-se de um assunto que mexe com todo mundo, que é o Neymar, que realmente ganha uma repercussão incrível, né? Qualquer coisa que ele faz, né? Para o bem e para o mal, a repercussão dele é gigantesca, e não é diferente nesse caso, que vem há muito tempo, né? Onde a DIS entrou na justiça espanhola pedindo aí em relação à sua saída, né? A saída do Neymar para o Barcelona, né? E a gente vai conversar com o Cristiano Caus, que é advogado, ele que é da CCLA Advogados, que já participou muito do nosso programa do Bola Não Para. O próprio Cristiano já esteve no programa também. E a gente vai falar desse caso porque o Cristiano Caus e a CCLA ficaram do lado, defenderam o lado do Santista, o lado do Santos. Porque o Santos também, anteriormente, também tinha pedido uma reparação em relação à negociação, porque teve, depois o Barcelona, com a investigação, admitiu que pagou um dinheiro a mais ao Neymar e à empresa do Neymar para garantir a negociação, que a negociação ficasse, né, ele iria para o Barcelona. Aí ficou aquela discussão, jogou o Mundial do Japão, já assinado com o Barcelona, tudo que muita gente já sabe e quem não lembra agora está relembrando. Cristiano, obrigado por atender a gente aqui do A Bola Não Para. Primeiramente, né, sobre esse caso, né, o lado do Santos. O Santos, até para o pessoal entender, o Santos entrou como arrolado pela DIS, o Santos entrou como parte interessada. Como que funciona nesse caso lá na Espanha? Um abraço para o senhor. Bom dia, Fred. Olá, bom dia a todos os ouvintes, né? Um grande abraço a todos. É um prazer enorme de novo receber teu convite. Sempre que você convidar, conta comigo. Eu vou estar por aqui. A Bola Não Para, é um sucesso. E o que eu puder ajudar em qualquer matéria de direito esportivo, eu não, né? O escritório inteiro já Sim. é de casa, a gente vai te ajudar. Bom, vamos lá. Nesse caso, o Santos era um dos réus, né? Não só o Santos, pessoa jurídica, instituição, mas também os seus ex-presidentes. Um já falecido, então saiu do processo, Luiz Álvaro, e o Odílio, que esteve lá comigo também nos depoimentos, nas audiências de instrução, então ele na pessoa física respondia também. Quais são os outros réus? O Barcelona, pessoa jurídica, os ex-presidentes do Barcelona, o Sandro Rosell e o Bartomeu, também o Neymar, pessoa física, e a NN Consultoria, a empresa dele, pessoa jurídica, aí representada pelo seu pai e pela sua mãe, que eram os sócios, né? São todas essas partes envolvidas, todas representadas com seus advogados. Os brasileiros optaram por contratar advogados, obviamente, espanhóis, porque eram escritórios especializados em direito criminal, e lá na Espanha, com a legislação lá espanhola, né? Mas eles sempre fazem uso de advogados aqui locais. O Santos contratou a gente para fazer essa interface, esse suporte, principalmente porque tem muita matéria de direito desportivo e aí é a praia do CCLA. Com certeza. E a acusação, né, que a DIS entrou na justiça espanhola de fraude e corrupção, né? E a decisão agora da justiça espanhola foi de não sentar aí o Neymar e a empresa, né? A NR Sports, é isso, né? O certinho, né? O nome dela. A NN Consultoria, na NN verdade, né? Que é a Consultoria, empresa do... dos dois Neymares, né? Do Neymar pai e do Neymar. Faz parte, a Nadine também é ex-mulher do seu Isso. Neymar também, é uma das sócias ali. E foi isso, a acusação de fraude e corrupção, né, Cristiano? Então, isso daí é importante você falar, porque um dos crimes que fez parte da denúncia, né, da queixa-crime lá da DIS, não é só a DIS, é a FAAP, aquele fundo de assistência e apoio ao atleta profissional. A gente não vê fazendo muita coisa, mas eles tomam 1%, um pouquinho mais das transferências de todo jogador, do contrato de todo jogador registrado, né, uma vergonha para o Brasil. Mas, enfim, o que acontece? Tanto a DIS quanto a FAAP fizeram uma queixa-crime de estelionato que tem no Brasil e de corrupção entre particulares. Essa corrupção entre particulares não é um delito que tem no Código Penal brasileiro. Aqui a gente só tem corrupção pública, não tem privada, e é um delito que tem lá na Espanha. Então talvez ela tenha levado, apesar dos contratos terem assinado no Brasil, tenha levado propositadamente o caso lá para a Espanha, para a jurisdição espanhola. Para quem sabe ter sucesso na sua ação, né, Cristiano?
Exatamente, mas não teve, né? Então, a sentença que saiu há 2 dias atrás foi de absolvição de todas as partes, na mesma linha do Ministério Público, que quando faz a denúncia, né, Fred, é uma denúncia particular, é a DIS, uma empresa privada fazendo a denúncia junto com a FAAP, e aí o Ministério Público, que representa o povo espanhol, o povo da Catalunha, porque o processo corre lá no estado, lá na província da Catalunha, o Ministério Público entra junto para assessorar, né, para dar assistência de denúncia. Só que chegou no meio do caminho, depois das primeiras audiências, lá em outubro, o Ministério Público falou assim: ó, estou tirando meu cavalinho daqui porque eu não vi crime de ninguém, nenhum dos dois crimes de ninguém, então ele tira a denúncia. E a decisão veio no mesmo sentido, absolvendo todas as partes, condenando a DIS e a FAP em pagar as custas processuais, e assim, é só uma primeira instância, né, a decisão absolutamente definitiva, mas na segunda, Fred, tem uma matéria um pouco mais limitada de recurso, né? Chama-se recurso de cassação e as matérias têm a ver com a valoração errônea da prova pelo tribunal, algum erro no julgamento, então não é tudo que se pode levar à segunda instância, então a chance de reversão dessa decisão é muito pequena. E até sobre isso, né? A partir do momento que o promotor, né, pediu para retirar, em outubro, isso já deu um indício que realmente ia ser inocentado, assim, Cristiano. Dificilmente a justiça não acompanha o que faz o promotor, nesses casos, o promotor, Cristiano. Não, certamente, não só isso, como o desenrolar das audiências, né? Foram 2 semanas de audiências, a gente ficava no tribunal das 9 da manhã às 19 horas, com todos os depoimentos, todos os advogados, com direito de interrogar todas as partes, todas as testemunhas. Então, foram longos dias, longas horas no tribunal. E aí, conforme as partes produziam as suas provas, e o que é produção de prova para quem não é do direito? Conforme as testemunhas eram interrogadas, os depoimentos pessoais das partes envolvidas eram realizados, você via que havia nenhuma base às queixas-crimes apresentadas pela DIS, né? Então, assim, você, num dado momento, o próprio Ministério Público que está do lado da DIS faz a pergunta para o representante da DIS, o representante responde: poxa, o que o Neymar recebeu lá em 2012, 2011 é um suborno. Aí o Ministério Público fala: então você está aqui nesse tribunal querendo a participação em um suborno, quer dizer, você quer cometer um ato ilegal, assim como você aponta que é ilegal, então você vai fazer parte do ilícito, né? E aí você vê que, poxa, desconstrói tudo, assim, desde o momento que você aponta o Santos, e aí é a minha parte, é o que toca aqui, é o Claro. escritório que representou o Santos, né? O Santos foi atrás do dinheiro também. Chegou um certo momento, o Santos falou assim: poxa, se houve esse dinheiro pago a mais, talvez seja de transferência, eu vou buscar esse dinheiro de transferência. E ao buscar esse dinheiro de transferência, o Santos faz ação daí no tribunal competente, que é a FIFA, faz o recurso para o CAS, né? E nessas duas instâncias, nesses dois tribunais esportivos, eleitos nos contratos, o Santos perde os processos. Tem também um processo fiscal lá feito pelo fisco espanhol, porque como o Santos entendia que o dinheiro era dele, o fisco entendia que o dinheiro era dele, que aquilo era salário que o Neymar não poderia ter recebido na empresa. O fisco vai e atua, existe um processo, o Neymar perde. Então, já tinha um processo fiscal e 2 esportivos feitos para tratar desse tema. Os 3 falavam que o dinheiro era contrato de trabalho, eram luvas. Mas esse criminal agora. Então, são 4 julgamentos que falam que o dinheiro pertence ao jogador e que ele teve que pagar no passado os impostos correspondentes a isso. Muito difícil agora você imaginar que a DIS coloque o Santos em conluio, né? Como se o Santos tivesse participado dos atos feitos, principalmente lá em 2011, que o Santos tinha um Mundial para jogar contra o Barcelona, né? Então, assim, se tem um prejudicado, se teve um prejudicado moralmente, porque legalmente a gente está vendo que as decisões são em sentido contrário, o Santos também o é. Não dá para ele ser apontado como praticante, né? Como contribuinte de um crime. É essa que é a nossa insatisfação com esse caso promovido pela DIS. Aliás, isso é uma das alegações, né? Que o Santos tinha conhecimento, né, desse valor que foi pago a mais do Barcelona ao Neymar, né? E a empresa, né? Que cuida dos interesses do Neymar, e aí o Santos foi, como você disse, realmente foi à procura, e depois já tomou 2 nãos aí, né? Em relação a essa tentativa, mas mesmo assim a DIS quis na justiça espanhola, porque se achou aí no direito que estava sendo prejudicada, que ela detinha até então 40% dos direitos econômicos. Aliás, a DIS detinha direitos econômicos de vários atletas do Santos, inclusive do Neymar. E nesse caso, Cristiano, a partir de agora, a DIS anuncia publicamente que vai recorrer. Você já disse que
mais difícil, mais complicado, são menos recursos, menos possibilidades aí de uma defesa ao recorrer, mas como que vocês veem o parte Santos, que é uma parte que está envolvida no caso, com a DIS recorrendo dessa ação na Espanha? O Santos está muito bem representado lá na Espanha. O Quatro Casas é um dos maiores escritórios espanhóis, é fera aí em direito penal. E, obviamente, se houver o recurso, e deve haver, talvez a parte que perde o processo tem que continuar, né, batalhando na outra instância, na instância seguinte, para tentar reverter a pena. Isso é natural, o recurso apresentado. O Santos vai se defender do recurso, todas as partes, aliás, irão se defender do recurso e possivelmente depois estudar até uma reparação de danos, que é o que os advogados das partes vencedoras do processo, de todos os réus absolvidos, estudam em promover contra a empresa e contra a FAAP. Nesse caso, em relação a esse recurso feito aí, que vai ser feito aí pela DIS, ele foi, a DIS, nesse momento, nessa primeira decisão, tem que arcar com as despesas do processo e mais alguma coisa? Que valores que foram colocados para a DIS? Não, ainda não, Fred, Tá, porque a sentença tem que se tornar definitiva, mas tá. depois serão calculadas as custas processuais de todas as partes e serão rateadas, divididas aí os dois autores da ação, aí, os dois que apresentaram a queixa, a DIS e a FAAP. A DIS também deixou de receber com a absolvição, porque a absolvição ela tem um aspecto da prisão, né? Da restrição de liberdade das pessoas físicas envolvidas, ali o jogador, o Otílio, o Sandro e o Bartomeu. Você não prende pessoa jurídica, mas prende pessoa física, e aí teria ali uma repercussão direta para essas partes se condenadas com uma possível prisão. Mas também tem um aspecto financeiro, né? Porque a DIS pedia uma indenização de 25 milhões de euros e obviamente, essas partes também deixaram de pagar esse valor. O Santos seria um dos 7 aí a dividir esse pagamento dessa indenização, então para o Santos é muito bom, inclusive nesse aspecto financeiro, deixar de gastar esse dinheiro. Até porque o Santos tinha aquele amistoso com o Barcelona que acabou não sendo realizado, né? Assim, se a gente pensar sentido de negócio, né? É claro, não é a área do doutor Cristiano, mas assim, não foi tão bom para o Santos, né? Tem muitos problemas, né? Muitos questionamentos, depois desses valores anunciados aí que o Neymar recebeu depois à frente. Para o Santos mesmo, assim, e os amistosos não foram realizados. Aí teve aquela prioridade em relação ao Gabigol, que o Santos não questiona o Barcelona, não avisa o Barcelona, e aí tem problemas. Ou seja, se a gente pensar como um negócio geral, para o Santos em si, doutor, não foi algo tão satisfatório, né? O projeto, você se recorda muito bem que você é santista, Fred, o projeto do Peixe com o Neymar era ter o jogador o máximo de tempo Sim. possível. O Santos foi o único time brasileiro que segurou um jogador tão fera quanto o Neymar. Ninguém consegue segurar. A gente está vendo as notícias do Endrick, já com 16 anos assinando para sair no dia que ele completa 18 anos de idade. Saiu o Vinícius, saiu o Rodrigo, é difícil. O plano todo feito, ele se baseava em manter o Neymar, tinha Libertadores, tinha o Mundial, que deu tudo certo lá em 2011, com exceção da final do Mundial, mas ganhou no Libertadores. Aí teve depois o Centenário, a Copa viria em 2014, Copa das Confederações. Então, o projeto era manter o jogador até o final do contrato dele, que se encerraria depois da Copa do Mundo de 14. E aí ele sairia de graça, Fred. Se você pensar nessa, se você colocar aqui, ou ele sairia de graça, e em 6 meses, quando ele sai em 2013, ele poderia assinar um pré-contrato também, sair de graça. O Santos toma por 6 meses 17 milhões, não é algo assim a se jogar fora. É sempre uma questão de momento, né? Depois que os 222 milhões que o Paris Saint-Germain pagou, parece pouco, mas é o que naquele momento foi possível, até porque tinha uma proposta maior do Real Madrid, o jogador tinha o sonho de jogar no Barcelona e foi para lá que ele foi, o Santos aceitou o que o Barcelona ofereceu de pagamento. A gente pode colocar assim, praticamente depois de uma década, depois de quase 10, mais de 10 anos, né? Está chegando ao fim dessa história, enfim, acho que vai ter um ponto final dessa negociação que sempre foi muito questionada, muito uma repercussão tremenda, né? Principalmente pós aí negociação, pós valores aí colocados, principalmente aí com o Neymar tendo que pagar ao fisco espanhol, né? Entre outras coisas, mas assim, está se caminhando para o ponto final da história aí, Cristiano?
essa é a mensagem para o torcedor santista, né? Sempre se fica com uma pulga atrás da orelha, poxa, o Santos fez coisa errada, o Santos contribuiu ou foi prejudicado, o Neymar assim, não foi tão legal aí com o clube. Acho que depois de tudo que aconteceu, né, tudo que começou em 2011 e agora culminando em 2022, tem mais uma instância, mas é difícil a reversão dessa decisão. Acho que a mensagem que fica é: a página foi virada definitivamente, essa transferência acabou, foi esclarecida em 4 tribunais e processos diferentes, e não teve nada de errado. O que o jogador recebeu foi a título de luvas, o que o Santos recebeu, ele recebeu. Os outros contratos que o Santos fez momentos depois, meses depois, inclusive, foram contratos absolutamente independentes e que foram cumpridos. O Santos nem recebeu nada pelo amistoso, e na preferência o Santos deu direito do Barcelona em uma preferência que era do Vitor Andrade, o Barcelona não exerceu. Depois, na questão do Gabigol, a proposta veio muito no fechamento da janela, já na gestão do Modesto, e o Modesto falou: poxa, eu estou com uma proposta de 29, eu não vou oferecer para o Barcelona e perder essa transferência, é melhor eu me agarrar em 29. Foi uma decisão estratégica também da diretoria que lá estava na época, não dá para se crucificar. Depois teve a questão do intercâmbio de metodologia, profissionais do Santos voltaram por conta desse contrato aí de categoria de base, né? Então, foram contratos reais, independentes, nada relacionados à transferência do Neymar. E depois o Santos, ainda fui eu que cobrei do Paris Saint-Germain, o Santos já recebeu uma bolada também com a mecanismo de solidariedade. O Santos tem mais de 4% aí da formação do Neymar e recebeu lá no Paris Saint-Germain um outro valor até maior, porque se você pensar na transferência para o Barcelona, Fred, o Santos recebe 55%, que era 55 Santos, 5 TIs e 40 DIs. Depois da solidariedade, que o Santos recebe mais de 30 milhões de reais do Paris Saint-Germain, ele recebe sozinho, porque ele quer o clube formador. Então, ele talvez tenha recebido mais no Paris do que do Barcelona na venda direta, o que também é um super ganho. Fora o ganho esportivo, fora o ganho de torcedores, o ganho de patrocínio, o ganho de visibilidade, do que o Neymar trouxe para o Barcelona, e por isso que é um ídolo da torcida santista. E esse do Paris Saint-Germain que você disse que até atuou, Cristiano, faz muito tempo que o Santos recebeu esses valores ou não tanto tempo assim? Não, faz muito. Foi lá Né? No início, no início da no negociação. início, lá. Não, nem no início, foi depois da negociação, porque o Paris, para o pessoal de casa entender, Ah, essa solidariedade, que são os famosos 5% do clube formador, não é 5, é de 0 a 5, depende de quanto o jogador ficou no clube dos 12 aos 23 anos de idade. Então, como ele ficou no Santos até 21 anos de idade, o Santos tinha 4%. Na verdade, quando eu pesquisei lá no clube, aparecia um passaporte do jogador que começava aos 14 anos de idade. Não, aos 14 não, aos 16 anos de idade. E eu falei: poxa, o Neymar está aqui antes dos 16, ele sim. está aqui desde os 14, né? Então vamos fazer uma pesquisa. A gente achou súmulas, eu pedi lá no acervo histórico do clube, a gente achou súmula do jogador, recibo de ajuda de custo e tal, e tinha 2 anos a mais. Só esses 2 anos a mais deram 4 milhões de reais para o clube, e quando a gente agregou esse valor e pediu para o Paris Saint-Germain, por que o Paris Saint-Germain não pagou voluntariamente? Porque quando ele vai ao Barcelona, existe uma multa, 222. Então, ele não reteve os 5%, ele pagou a multa cheia, senão ele não tirava o jogador do Barcelona. Ele, para contratar o Barcelona, o Neymar do Barcelona, ele teria que pagar os 222. Então, para quem não sabe, a transferência não foi 222, foi 232, porque depois, para pagar o Santos, ele teve que fazer um gross-up. Então, ele botou os 5% em cima dos 222 e passou 4 para Pro o Santos. Santos, né? E aí, alguns meses depois, 2 meses depois, por meio de notificação, cobrança amigável mesmo, o Paris Saint-Germain vai e faz o pagamento. A gente sabe que dinheiro não é muito problema do Paris Saint-Germain, né? Então acho que não foi tão difícil assim conseguir que o Paris acertasse. Doutor Cristiano, tenho mais duas só para agradecer a sua atenção aqui com a gente. Primeiro, a possibilidade de pedido de indenização seria algo particular, assim, Santos e o senhor Odílio, ou as partes irão se juntar e pedir aí uma indenização da DIS e também da FAP? Imagino que isso vai caber a análise de cada parte com o seu advogado. Assim, eventualmente, se várias partes desejarem fazer isso, pode-se fazer uso de uma representação conjunta, né? Mas o desejo, a vontade, né, de entrar vai depender de cada parte. Até porque tem pessoas que são jurisdicionadas aqui no Brasil,
tem pessoas que são na Espanha, tem pessoas físicas, tem pessoas jurídicas, então tem a reparação de danos de pessoas que são maiores, por exemplo, o Santos é muito maior que o Barcelona, a reparação do Santos é muito maior do que a do Barcelona. Mas é isso, vai se levar em consideração o caso prático de individualizado de cada parte envolvida. Aí vai de cada um também. Nesse momento, vocês estão em compasso de espera, não tem nenhuma definição sobre isso, O processo não acabou, né, Fred? Tem né? que esperar esse recurso, julgamento de segunda instância, foi só uma primeira vitória, né? Mas a gente acredita que seja difícil reverter isso em segunda instância. E para fechar, esse caso Neymar, Justiça, né, Espanha, Santos aqui no Brasil, diz também como detentor aí de direitos, vira um case para o direito desportivo? Você acredita que será exemplo para outros casos, ou já se tornou exemplo para outros casos, para se evitar problemas maiores, discussões, brigas judiciais, não só no Brasil, mas fora do país? Isso vira agora um modelo, um exemplo de como se lidar em negociações e até em defesa em casos parecidos ou casos similares na justiça, Cristiano? Fred, certamente, apesar desse processo julgado há 2 dias atrás ser criminal, eu meio que me tornei um consultor de todos os advogados criminalistas espanhóis, todos vinham se consultar comigo lá para perguntar sobre a legislação, sobre os regulamentos FIFA, sobre os contratos, por que isso, por que aquilo, até mesmo porque o valor colocado para o Vitor Andrade era maior do que o valor do Gabigol e tal. Então, não fui eu que fiz os contratos, a transferência do Neymar. Eu entrei um dia depois da conclusão e participei da rescisão do Neymar e depois da pesquisa de todos esses contratos, essa negociação para verificar se o Santos tinha direito ou não de receber uma participação maior na transferência. Então, hoje, vendo todos os contratos celebrados, vendo a repercussão de tudo isso, a forma como foi feita, com certeza é um case. Depois, o nosso escritório foi responsável por apresentar o recurso ao CAS, né? Foi um recurso de milhares e milhares de páginas, várias pessoas envolvidas, Barcelona, Neymar, empresas e tal, em que o Santos tentou de toda forma, quer dizer, o Santos ele vai de todas as formas possíveis, com o escritório espanhol no primeiro momento, depois com a gente, o escritório suíço, a gente fez uso de tudo que era possível para buscar essa participação maior na transferência e no final foi entendido que não pertencia ao clube, que era valor de luvas ao jogador. Mas, enfim, dito isso, é certamente um dos maiores cases, não só de direito esportivo, mas de direito esportivo com repercussão fiscal, direito esportivo com repercussão penal, direito brasileiro, espanhol, então com uma internacionalidade muito grande. Posso dizer que dá um livro essa transferência. Será que o senhor vai pensar uma vez, quem sabe, lançar um livro, doutor Cristiano? Eu não vou me apropriar do tema, né? O tema teve advogados que celebraram os contratos lá no passado, outros advogados que se apropriaram do tema ou fizeram os processos na FIFA. Não fizemos sozinhos. Tivemos participação muito importante, muito grande. Eu estou no Santos desde 2013, você imagina, de uma maneira ou de outra, todas as gestões nos mantiveram lá, né? Algumas mais com participação mais ativa, outras menos, mas a gente tem ainda hoje muitos processos que a gente defende o Santos e uma relação próxima, tanto com o departamento jurídico, a doutora Priscila, quem conduz o jurídico do clube de uma maneira maravilhosa, o presidente Rueda também, mas acho que assim, não fizemos nada sozinho para escrever um livro, acho que talvez o Neymar queira um dia contar a sua história. Aí, e só aproveitando, quando estava o processo, né, o Neymar apareceu na audiência e tudo, mas ele foi liberado. Ele em nenhum momento chegou a depor, ele já foi liberado antes, doutor Cristiano? Não, ele depôs sim. Que assim, o jogador, o que o tribunal respeitou, o tribunal, ele teve um jogo na noite anterior e ele viajou de madrugada, não tinha descansado, né? Praticamente tinha chegado e ido ao tribunal e naquele dia não se tomaria depoimento de ninguém, era a abertura, os atos iniciais, o esclarecimento dos advogados, era só questão de processual, técnica, né? Então, naquele dia ele só chega lá para dizer, estou aqui, aí o tribunal o libera para ele descansar, no dia seguinte ele volta, dá o depoimento dele, e depois ele é liberado, porque assim como eu dei o depoimento em representação do Santos também, no dia seguinte eu fui liberado. Você só tinha que estar lá para o seu depoimento. O meu foi 3 dias depois, o dele foi no dia seguinte.
E fechando mesmo e agradecendo, a gente percebe que a relação Santos-instituição com o Neymar melhorou, né? Porque ficou meio arranhada a partir do momento que o Santos também foi buscar o seu direito aí em relação ao recebimento de mais valores. O senhor percebe isso? A relação hoje voltou a ficar mais próxima, algo que ficou distante a partir do momento que o Santos foi buscar os seus direitos também? Eu não posso dizer como instituição, não tenho procuração para falar em nome do Santos, aí só o presidente poderia dizer isso. Um sentimento pessoal, talvez eu consiga externar, acho que sim. E acho que é a vontade do próprio Neymar, é a vontade do próprio torcedor santista a se aproximar de um ídolo, né? Então, eu acho que faz todo sentido essa aproximação. Doutor Cristiano, muito obrigado, viu, pela participação aqui na Bola Não Para. Sucesso, bom final de ano, bom Natal, bom 2023 e com certeza em 2023 estaremos aí convidando também o doutor Cristiano para estar lá no estúdio do A Bola Não Para, que agora é o estúdio, né? O novo estúdio, agora a veiculação nacional. Então, com certeza a gente vai querer a presença também do doutor Cristiano Caús e também do pessoal da CCLA, que sempre foi muito gentil com o meu programa. Tá legal? Fred, obrigado. Feliz Natal para você, para seu filho, para sua esposa, para a família toda. Muito obrigado pelos convites. Conte sempre com a gente. Sucesso, quer dizer, parabéns pelo sucesso e mais sucesso ainda o ano que vem, com mais temas intrigantes aí do direito desportivo. Se o que a gente puder te ajudar, estamos juntos. Aliás, tema que não tem faltado, hein? São vários temas que vão surgindo, é incrível, né? O direito esportivo, acho que é uma das matérias que mais vem surgindo temas aí envolvendo o esporte, não só o futebol, né, doutor? Você sabe que quando a gente entra na faculdade para dar aula, né, na Trevisan lá, do Sim. MBA de Gestão e Marketing Esportivo, eu já falo assim, olha, essa daqui é aquela matéria que quando a pessoa olha na grade fala, ei, é o mal necessário, vou ter que fazer direito. Mas no final é a matéria que tem maior aprovação dos alunos, é que eles mais gostam, porque todos esses casos, imagina falar de um caso Neymar em aula. Então, assim, apesar de ser direito, é o direito ligado ao esporte. Então, é encantador e a gente lê isso, consome na mídia o tempo inteiro, assim como consome aí contigo, Fred, e aí quer ver um professor falar como é que é isso, que esse contrato, essa lei, por que faz a transferência assim, sabe? Então, encanta os alunos, mesmo que não são advogados, alunos de jornalismo, alunos de marketing, de gestão, gostam do direito esportivo. Obrigado, um abraço, sucesso para o senhor. Abraço. Agradecendo ao doutor Cristiano Caús, participando aqui do A Bola Não Para, que volta sempre com uma edição inédita. Aliás, edição sempre inédita aí no final de ano, janeiro. Você pode conferir sempre no meu canal no YouTube e também no canal KTV para você. Até a próxima!